Pronto, essa é a nossa aula de história, que é uma revisão do segundo capítulo, porque, como eu tinha falado, a nossa aula, nosso conteúdo de história encerrou na aula passada, tá bom? Então, nós vamos fazer uma revisão do segundo capítulo que diz nossas famílias, que vem falando das famílias em geral. Nossas famílias, quer dizer, a minha família, sua família, as famílias que existiram no passado, não é verdade? Então, você já pode abrir seu livro aí na página 200. É o 200, que é a abertura do capítulo. Essa daqui, ó. Pronto. Aí, nessa página, nós podemos ver, né, as pessoas, os tipos de famílias que existem, né? Claro que existe outros tipos de família além desse. Existe o pai, a mãe, o filho e no máximo 2 filhos, 3 filhos, né? Existe a mãe que não mora com a mãe, que não mora com o pai, que mora com a avó e o filho, né? Existe o pai, a mãe e a criança e um animalzinho, né? Existe o pai, só o pai que mora com a criança. Então, existem vários tipos de família. Aí na nossa abertura do capítulo 2, veio mostrando essas famílias. Aí você virando a página, na página 202, esta daqui, ó, 202. É só você virar a página, né? Aí tem, ó, histórias de família. Aí vem mostrando, né? Assim, a mulher que trabalhava na colheita, antigamente, né? As mulheres trabalhavam na colheita de feijão, de arroz, na colheita, na agricultura, né? Tem, ó, o pai e a filha preparando uma comida. Muitos estão fazendo isso em casa hoje, né? Porque estão de quarentena em casa, então aproveita para utilizar os dotes culinários junto com o papai, com a mamãe, cozinhando, fazendo um bolo, né? Dando um auxílio, sempre junto do papai e da mamãe, né? Nada de mexer em fogão e em outras coisas que são perigosas para vocês. Aí tem outra figura, né? Que é o pai e a mãe, o pai e o filho arrumando a cama. E aí você ajuda a fazer alguma tarefa aí na sua casa, contribui, né, para poder organizar pelo menos a sua cama ou guardar os seus brinquedos, né? Aí tem, ó, na última figura, o menino, a mãe e o avô trabalhando na horta, na plantação de coentro, de alface, ajudando, né? Não que criança não pode trabalhar, criança só ajuda. Então, tá lá ajudando na horta do vovô, ajudando a colher o alface, as hortaliças, né? Do vovô ali. Aí na página 203, que é a página do lado, tem, né? Acompanha a leitura do poema. Algumas famílias são grandes, algumas famílias são pequenas, algumas famílias são da mesma cor, algumas famílias são de cores diferentes. Todas as famílias gostam de se abraçar. Todo mundo gosta de se abraçar, não é? Algumas famílias vivem perto, todo mundo junto na mesma casa, e algumas famílias vivem longe. Às vezes, a mamãe mora em uma cidade e a vovó mora bem longe, em outro estado, né? E aí só se fala por telefone, nas férias que quando dá, vai pra lá, né? Todas as famílias gostam de festejar juntas os dias especiais. Quais são os dias especiais que você gosta de comemorar junto com a sua família? Eu gosto de comemorar todas as datas. Aniversário dos meus familiares, Natal, Ano Novo, Páscoa, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, mesário de algum bebê da família. Então, a gente comemora tudo. Só que agora a gente não está podendo fazer festa, né? Mas quando a gente estava podendo festejar, minha família sempre gosta de comemorar tudo. Todas as datas a gente está sempre junto, né? Mas agora a gente está podendo fazer, mas em breve a gente vai voltar. E a sua família gosta de festejar bastante? E aí teve um exercício embaixo, né? Para você poder pintar as frases do poema que lembra sua família. Aí na letra B, todas as famílias são diferentes, mas existem coisas
que todos gostam de fazer. Aí você vai circular no poema. O que é que todo mundo gosta de fazer? Gosta de quê? De abraçar, né? E de festejar nem todo mundo gosta, mas a maioria das pessoas gostam de festejar. E na letra C, ó, quais das coisas ditas na música sua família faz? Escreva nas linhas abaixo. Aí você que deve já ter feito, né? Quem não fez, aproveita para fazer agora na revisão. Aí você virando a página 204, aí tem essa imagem aqui, ó. Meu nome. Quando nasce um bebê, né? Toda vez que nasce, quem tem aí irmãozinho, sabe? Quando nasce uma criança, ela é registrada em cartório. Geralmente o papai, né? Porque a mamãe vai estar lá no hospital cuidando da criança. Mas toda vez que nasce uma criança, ela tem que ser registrada em cartório. E esse registro tem o quê? O nome dela. Lembra que a tia já tinha falado? Tem o nome da criança, o nome do pai, o nome da mãe, o dia que a criança nasceu, o nome do vovô, da vovó, né? Tudo contém na sua certidão de nascimento. E essa certidão de nascimento é o primeiro documento que a gente tira. Quando a gente nasce, o papai já vai lá e tira essa certidão de nascimento, para que fique registrado mais uma criança que nasceu, e esse documento serve para tudo, né? Para tudo na nossa vida esse documento serve enquanto a gente é criança. Aí teve aí o nome, né? Todo mundo tem um nome. E às vezes acontece que existem crianças e pessoas adultas também que têm o mesmo nome. Mas como pode 2 pessoas, 3, 4, 5 com o mesmo nome? A pessoa pode ter até o mesmo nome. Por exemplo, nós temos na sala do primeiro ano Mateus, que tem 2 Mateus. Tem Mateus Vieira e Mateus Padilha. E os dois se escrevem com TH. Mas um é Mateus Vieira e o outro é Mateus Padilha. O ano passado nós tínhamos Cecília Karine e Cecília Marília. Eram 2 Cecílias com o mesmo nome, mas o segundo nome sempre é diferente, né? Porque nós herdamos o nosso sobrenome. Lembra que gente tem sobrenome e as coisas não? Gente tem nome e sobrenome, mas as coisas não têm, né? As coisas só têm o nome. Então, nosso sobrenome nós herdamos da nossa família, vem do vovô, da vovó. A gente vai chegar lá na árvore genealógica, né? Então, às vezes acontece de existir crianças que têm o mesmo nome. Davi, tem 2 Davi, né? Tem Davi Isidoro e o outro Davi. Pedro, tem 2 Pedros. E assim vai, né? Crianças que têm nomes iguais. Aí, na outra página, na página 205, né? Tem o trem da história. Todas as pessoas têm o direito de receber um nome ao nascer. Isso é um direito garantido para todas as pessoas, né? É um direito garantido por lei. Está na Declaração Universal dos Direitos das Crianças. Então, quando não se é registrado, né? Está descumprindo a lei e cometendo, né, uma infração. As pessoas também têm o direito de aprender a escrever o próprio nome e o direito à educação. Isso é um direito garantido para todas as pessoas. Ter direito à educação e ter direito ao seu nome e ter direito a escrever o seu nome. Mas vocês não estavam, né, no infantil, e aí foi aprendendo, e muitos já sabem escrever seu nome sem nem olhar, né? Mas existem pessoas que são adultas que ainda não conseguem escrever seu nome. É triste, né, isso? Mas existem pessoas que não tiveram essa oportunidade, né? Que esse direito de aprender a escrever seu nome foi o quê? Negado. Então, essa pessoa não teve esse direito de escrever seu nome. Aí, nessa página 205, tem assim: acompanhe a leitura do texto sobre a história do senhor Antônio Freire de Andrade. Ele nasceu no dia 5 de fevereiro de 1945, é um idoso, né? E aprendeu a escrever seu nome quando ele já era adulto, tá vendo? Vocês são crianças,
já, acho que todos aí já aprenderam a escrever seu nome, que o nome é a primeira coisa que a gente aprende a escrever, é o nosso nome, pelo menos o primeiro, né? E esse senhor, o senhor Antônio Freire, ele só aprendeu a escrever o nome dele quando ele já era adulto. Veja aí a história. Era essa página aqui. Vamos ler aqui a história. Eu, com 21 anos de idade, eu tinha o maior desejo de que quando eu fosse me casar, eu ia ter aquele privilégio, aquele prazer de assinar o meu nome, que eu não sabia nem como era, só conhecia. Eu só sabia que meu nome era Antônio, mas não sabia o resto. Então, fui lá. Foi onde eu aprendi a fazer o meu nome. Ela me ensinou a fazer meu nome e pronto. Digo isso aqui é o suficiente. O que eu queria era esse e pronto. Vê, ele não sabia escrever seu nome, ele só sabia que o nome dele era Antônio, né? Vê que interessante essa história, né? Aí, virando a outra página, né, com a lupa na mão, teve um exercício aí para que vocês fizessem, né? Na página 206. Aí, na 207, ó. Para saber mais. Algumas pessoas têm agnomes. Você conhece alguém que recebeu o mesmo nome do seu pai ou do seu avô? Olha, os agnomes são, por exemplo, uma pessoa que tem o mesmo nome do pai. Vamos supor que o nome do pai seja João. Aí vai colocar João, sobrenome, né? Vamos botar o sobrenome Silva. João Silva Filho. Quer dizer o que, o filho? Que ele tem o mesmo nome do pai dele, que é João Silva. Aí, para não ficar os dois nomes iguais, aí coloca João Silva Filho. E se for João for o nome do meu avô, aí vai ficar João Silva Neto. Porque Neto quer dizer o quê? Que o avô dele também se chama João Silva. E o pai dele também se chama João Silva, entendeu? Então, a gente chama isso de agnome. Ou pode colocar também Júnior, que nem tem aí na imagem, ó. Por exemplo, é Pedro Lopes Júnior. Júnior é o agnome dele. O nome do pai é Pedro Lopes. Aí, eu sou Pedro Lopes Júnior, que quer dizer a mesma coisa, que quer dizer que ele é o filho de Pedro Lopes. Para não ficar o mesmo nome, aí coloca o agnome Júnior. Pode ser Júnior e pode ser filho ou neto, se for o avô dele que tivesse o mesmo nome, Pedro Lopes. Aí tem a musiquinha, né? Todo mundo tem o nome. Aí na página 207, que a gente viu. Virando a página. Também teve uma atividade para que vocês fizessem, né? E chegamos na árvore genealógica, né? Para que serve essa árvore genealógica? Essa árvore genealógica, ela serve para que a gente possa conhecer as histórias, a história familiar, né? A história da nossa família, né? Lá, geralmente, a gente coloca em cima, né? Em cima, assim, da árvore. Ou pode ser também árvore familiar. A gente é árvore genealógica ou árvore familiar, são as mesmas coisas. Aí fica, ó. Aí tem a árvore aí da família da Juliana Sato, que tem os avós dela. Aí depois tem o papai, a mamãe. Aí depois tem o avô e o avó, né? E a avó, que são avós paternos, que são os pais do seu pai, e avós maternos, que são os pais da sua mãe. E aí você vai montando a sua árvore genealógica. Que para fazer essa árvore genealógica a gente precisa conhecer, né, as pessoas os antepassados, que são pessoas que fizeram parte da nossa família, né? Você pode fazer até da sua bisavó, bisavô, tataravô e assim vai. Colocar os primos, a família inteira. Mas a árvore que a gente geralmente faz é com os avós, né? Senão vai ficar uma árvore se uma pessoa tiver uma família bem grande, vai ficar uma árvore bem grande. Mas a árvore genealógica ou árvore familiar,
mostra como se fosse uma linha do tempo da sua família, né? Mostra os seus avós, aí os seus pais e assim vai. Os seus tios, se você quiser, os primos, e assim você vai enchendo. Em cima geralmente fica os avós, os tataravós, os bisavós, né? Que são os pais dos seus avós, e assim vai, montando a árvore genealógica. Aí na página seguinte, 210, foi para vocês na mão na massa, né? Para vocês construir a árvore genealógica utilizando o material de apoio da página 61, do seu material de apoio lá no final do livro, né? Aí nessa árvore genealógica você colocou os seus avós, que são os pais do seu pai, que chama como avós paternos, né? Pai paternos. E em cima do outro lado, os pais da sua mãe, que chama avós materno, materno de mãe, né? E embaixo a foto do filho. Se tivesse 2 filhos, 3 filhos, aí ficava mais para baixo, entendeu? Aí, virando a página, na página 211, né? 211, aí tem sobre os parentes. Quem são os parentes? Quem são? Aí, ó, tem dizendo assim: as árvores genealógicas geralmente começam com os avós, seguindo pelos pais e terminam com os filhos. Elas também podem mostrar nossos parentes, como tios, tias, primos, né? Que são os nossos parentes. Quem é o seu tio? Pode ser o irmão do seu pai ou o irmão da sua mãe. Eles são seus tios. E os primos? Quem são os primos ou as primas? São os filhos desses seus tios, né? O seu tio casou, tiveram filhos e esses filhinhos são seus priminhos, tá bom? Esses são os nossos parentes. Aí depois teve uma atividade, né? Aprendendo brincando, da lagartixa. E aí, na outra página, a gente tem a história dos idosos, né? Quando é que eu me torno idoso? A partir dos 60 anos, no Brasil já é considerado uma pessoa idosa, né? Ó, você sabe o que é idoso?